Existe uma verdade sobre Deus que a maioria dos cristãos não consegue explicar, e compreendê-la pode finalmente dar um sentido real à sua fé. Você já passou por isso? Alguém pergunta em quem você acredita, e você responde com confiança: eu acredito em Deus. Mas e se essa pessoa insistisse? Se ela pedisse para você explicar quem é esse Deus, você hesitaria? Não por falta de fé, mas porque talvez ninguém nunca tenha te explicado de um jeito que realmente fizesse sentido. Talvez você tenha ouvido falar da Trindade na escola dominical, com uma daquelas metáforas que mais confundem do que ajudam: água, gelo e vapor. Um trevo de 3 folhas. Um homem que é pai, filho e marido ao mesmo tempo. Talvez o seu pastor tenha tocado no assunto uma vez, com um diagrama e algumas palavras difíceis, e você apenas balançou a cabeça. Disse amém, mas lá no fundo você não entendeu de verdade. E agora, aqui está você, anos dentro da sua caminhada de fé. Se alguém te pressionasse, hoje, para definir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como um só Deus, você conseguiria explicar sem sentir que está apenas repetindo palavras que não compreende? Essa não é uma pergunta secundária. Não é teologia para seminaristas. É a doutrina mais importante de toda a fé cristã. Porque se nós entendemos Deus de forma errada, nós entendemos todo o resto de forma errada. A cruz, a salvação, a oração, a adoração, o nosso relacionamento com Ele. Tudo começa em quem Deus realmente é. Então, se a Trindade ainda é um mistério que você prefere evitar, ou um quebra-cabeça teológico que você nunca conseguiu resolver, este momento é para você. Porque aqui, nós não vamos pular as partes difíceis. Nós vamos mergulhar fundo na doutrina que torna a sua salvação possível. E a sua adoração, pessoal. Mas e se essa confusão não for um sinal de falta de fé, e sim o resultado de uma base incompleta? E se acertar essa base for a coisa mais importante que você já fez em toda a sua jornada espiritual? Acertar a base da Trindade não é um detalhe teológico, é a fundação de tudo. E quando a fundação está instável, toda a estrutura da nossa vida espiritual começa a ceder. Muitas vezes, sem que a gente perceba. Isso afeta tudo. Como você ora, como você adora, como você entende a salvação. Afeta a sua identidade, o seu propósito e o seu chamado. Quando a doutrina da Trindade é ignorada ou distorcida, sua fé perde profundidade. Sua oração parece distante. Sua adoração soa vazia. Pense nisto. Se você enxerga Deus como uma única pessoa que apenas usa 3 máscaras diferentes como um ator numa peça, você nunca sabe com quem está falando de verdade. Ao orar, você pode acabar confundindo o Pai com o Filho e o Espírito com o Pai. Isso gera uma crise de identidade espiritual. Você pode até adorar a Jesus, mas se esquece de que ele aponta para o Pai. Ou pode tentar se conectar com o Espírito, sem perceber que é ele quem te atrai para Cristo em primeiro lugar. Por outro lado, o erro oposto é igualmente perigoso. Se você pensa no Pai, no Filho e no Espírito como 3 deuses separados, você acaba criando uma hierarquia na sua mente. Talvez você ame a Jesus, mas evite o Espírito Santo porque ele parece estranho ou imprevisível. Ou, o que é muito comum, talvez você veja o Pai como um ser distante e zangado, enquanto Jesus é o único que é bom e acessível. Quando isso acontece, você não está mais se relacionando com o Deus que se revelou nas Escrituras. Você está se relacionando com uma versão de Deus que você mesmo criou para se sentir mais seguro. E esse é o verdadeiro perigo. Uma compreensão errada da Trindade não leva apenas à confusão. Leva à idolatria. Você acaba adorando um Deus da sua própria imaginação, em vez do Deus triuno e eterno da Bíblia. Essa foi exatamente a luta da igreja primitiva. Quando os apóstolos morreram e a perseguição se intensificou, os cristãos foram forçados a definir claramente no que acreditavam, porque heresias começaram a se espalhar. Alguns diziam que Jesus era apenas um homem bom, outros
que ele era divino, mas não igual ao Pai. E ainda outros afirmavam que o Espírito era só uma força impessoal, e não uma pessoa. Essas não eram pequenas divergências. Eram mentiras que alteravam o destino eterno das pessoas. É por isso que os primeiros concílios da Igreja, como o Concílio de Nicéia, foram tão intensos. Eles não estavam protegendo uma tradição humana. Estavam protegendo a verdade sobre quem Deus é. E hoje, nós estamos na mesma guerra. Ela apenas tem uma aparência diferente. Vivemos na era do buffet espiritual, onde as pessoas misturam um pouco de Bíblia com autoajuda, adicionam uma pitada de lei da atração e falam de forma vaga sobre o universo. Neste tempo de caos, conhecer o Deus verdadeiro se tornou mais urgente do que nunca. O perigo não é apenas a confusão, mas a idolatria de um Deus que nós mesmos criamos. Para evitar isso, precisamos voltar ao início de tudo, onde o próprio Deus deixou suas impressões digitais. Se a Trindade não é uma doutrina inventada séculos depois de Cristo, nós deveríamos ser capazes de encontrar suas marcas desde o início. E é exatamente isso que acontece. Lá em Gênesis capítulo 1, antes da lei, antes de Israel, antes dos profetas e dos evangelhos, nós vemos o Deus triuno já em movimento, criando, agindo. A maioria das pessoas não percebe, porque Gênesis 1 não grita Trindade em letras de neon. Ele sussurra. É como um eco sagrado, uma impressão digital divina deixada na origem de tudo. Vamos olhar de perto. Versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui está o Pai, a fonte, o planejador, aquele que ordena que a luz surja da escuridão. Mas o texto não para aí. Versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica para espírito é ruach. Significa fôlego, vento, espírito. O Espírito de Deus não estava parado. Ele pairava, como uma ave que protege seu ninho, pronto para agir, vibrando com energia divina sobre o caos, preparando o cenário para que a ordem surgisse. E então, vem a voz. Versículo 3. E disse Deus: pare aqui por um instante. Deus falou. A sua palavra criou, e de acordo com o Evangelho de João, essa palavra não era apenas um som, era uma pessoa. João 1:1 nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse é Jesus, ainda não nascido em Belém, mas presente antes do tempo. O Filho eterno. A palavra de Deus que deu origem às galáxias, que ordenou as águas que se separassem da terra e que moldou a humanidade do pó com as mesmas mãos que, um dia, seriam perfuradas por pregos. Pai, Palavra e Espírito. Um só Deus, três pessoas, desde o primeiro sopro da criação. E se ainda resta alguma dúvida, chegamos a Gênesis 1, versículo 26. Um versículo que deveria nos parar e nos fazer pensar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus está falando? Não pode ser com os anjos, eles não são criadores. Não é um nós de realeza, como um rei que fala de si mesmo no plural. Essa não é a forma como a língua hebraica funciona. Isso é um diálogo divino, uma conversa dentro da própria divindade. Façamos o homem. O Pai planeja. A palavra executa. O Espírito sopra a vida. E de repente, tudo faz sentido. A humanidade não foi apenas criada por Deus. Fomos criados à imagem da comunhão. Fomos feitos para refletir a imagem de um Deus que nunca existiu sozinho. É por isso que ansiamos tanto por conexão. É por isso que o isolamento nos fere tão profundamente e a traição nos corta a alma. Fomos criados a partir do transbordamento de um amor que existe desde sempre entre o Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade não é apenas uma verdade para se acreditar. É a realidade da qual você nasceu. Isso importa porque,
Quando você lê Gênesis sem a Trindade em mente, você vê um Criador poderoso, mas talvez distante. Mas quando você lê com os olhos abertos para quem Deus realmente é, você vê um Deus relacional, um Deus pessoal, um Deus que já se movia em unidade perfeita antes mesmo de você existir, e que agora te convida para essa mesma unidade. Mas se Deus é um em essência e três em pessoas, como podemos definir isso de forma clara, sem cair nas velhas analogias que sempre falham? Se as impressões digitais da Trindade estão na criação, como então nós a definimos? Se vamos construir a nossa fé sobre essa fundação, ela não pode ser uma névoa misteriosa. Precisamos de algo sólido e claro, algo em que possamos nos firmar quando as dúvidas vierem. E a definição histórica, bíblica, é esta: Deus é um em essência e três em pessoas. Um o quê? Três quem? Um único ser divino que existe eternamente como três pessoas distintas e conscientes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora respire fundo, porque é exatamente aqui que a nossa mente finita encontra o seu limite. Por séculos, pessoas bem-intencionadas tentaram facilitar isso com analogias. Elas disseram que a Trindade é como a água, que pode ser gelo, líquido e vapor. Mas isso é uma heresia antiga chamada modalismo, que ensina que Deus é uma só pessoa, que apenas muda de forma. Outros disseram que é como um homem, que pode ser pai, filho e marido ao mesmo tempo. Mas esses são apenas papéis ou funções, não pessoas distintas. Falaram também do trevo de 3 folhas, mas isso sugere que cada um seria apenas uma parte de Deus, e não Deus por completo. A verdade é que toda analogia no final falha, e falha por um bom motivo. Estamos falando de Deus, não de química, de plantas ou de relações humanas. No momento em que tentamos reduzir Deus a algo que nossa mente possa compreender por completo, paramos de adorar o Deus verdadeiro e começamos a adorar uma imagem que nós mesmos criamos para nos sentirmos mais confortáveis. O mistério não significa que a verdade é confusa. Significa que ela é maior do que nós. E a forma como Deus se revela nas Escrituras é inegável. A Bíblia é clara como o cristal. Existe um só Deus. Deuteronômio 6:4 afirma: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No entanto, este único Deus existe como 3 pessoas distintas. O Pai fala do céu: Este é o meu Filho amado. O Filho ora ao Pai no Getsêmani: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Espírito Santo é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho para ser o nosso Consolador. Eles não são intercambiáveis, não são papéis, são pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas os 3 são igualmente, eternamente e plenamente Deus. Cada pessoa possui a totalidade da natureza divina, e ainda assim, não são 3 deuses, mas um só Deus. Isso não é uma contradição, é uma distinção, não é divisão, mas unidade. A igreja primitiva não inventou essa doutrina. Ela a articulou porque a Bíblia exigia isso. O famoso Credo de Nicéia não foi a criação de uma nova teologia. Foi a confissão do que as Escrituras já revelavam, protegendo a verdade de Deus para todas as gerações. Mas conhecer a definição não é o mesmo que conhecer as pessoas. Para que essa verdade saia da cabeça e alcance o coração, precisamos ser apresentados a cada um deles. Para que a Trindade saia da teoria e se torne um relacionamento, precisamos ser apresentados a cada uma das pessoas divinas. O Pai, a fonte de amor. Nós começamos com aquele a quem a Bíblia chama de Pai. Não porque ele seja mais antigo, mas porque na ordem divina ele é a fonte, o planejador, a origem de tudo. E sejamos honestos, para muitos de nós, a palavra Pai é uma palavra quebrada. Talvez o seu pai não esteve presente. Talvez ele estivesse, mas nunca te viu de verdade. Talvez ele tenha te decepcionado, te abandonado ou até mesmo te ferido. Por isso, quando a Bíblia chama Deus de Pai, algo dentro de nós recua. Uma parede se levanta. Mas o tipo de pai que Deus é
Não tem nada a ver com as falhas que vimos neste mundo. Ele não é distante, não é frio. Ele não está de braços cruzados esperando você se ajeitar para então se aproximar. Ele é o Deus que planejou a sua redenção antes mesmo que o pecado entrasse na história. Ele é aquele que desenhou a criação, já sabendo que custaria tudo para nos trazer de volta. É o Pai quem envia. João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi o amor do Pai que iniciou o resgate. Romanos 8:3 diz que o Pai enviou o seu próprio Filho. João 14:26 diz que o Pai enviará o Espírito Santo. Cada movimento de salvação que recebemos começou no coração do Pai. Vamos deixar algo claro: o Pai não é o Deus bravo, enquanto Jesus é o Deus amoroso. O amor que vemos em Jesus é o reflexo perfeito do amor do Pai. Ele não é o juiz carrasco e Jesus o advogado de defesa. Ele é o Pai que correu ao encontro do filho pródigo quando ele ainda estava longe. É a voz que declarou sobre Jesus no batismo: este é meu filho amado. E é a mesma voz que sussurra sobre você através de Cristo: você é meu filho, minha filha. O Filho, o Deus que veio até nós. Se o Pai é a fonte que planejou a salvação, tudo muda quando percebemos quem Ele enviou. Ele não mandou uma mensagem. Ele não mandou um profeta. Ele enviou a si mesmo, no Filho. É aqui que o mistério se aprofunda e a majestade explode. Se a sua ideia de Jesus é apenas a de um bom homem, um grande mestre moral, você perdeu o coração do cristianismo. Jesus não é um consultor espiritual. Ele não é a primeira criação de Deus. Ele é Deus, plenamente Deus e plenamente homem, para sempre um com o Pai. João capítulo 1 nos diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E então, no versículo 14, a frase que abala o universo: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que falou, e as galáxias surgiram, envolveu-se em pele humana. Ele teve um coração que batia, sentiu fome, cansaço e chorou. Ele fez isso não para ter uma experiência, mas para executar o plano de resgate. Hebreus 1 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele não é uma cópia. Ele é a própria luz da glória divina. Por isso Jesus podia dizer: quem me vê, vê o Pai. Por isso ele podia perdoar pecados, algo que só Deus pode fazer. É isso que torna nossa fé única. Toda outra religião diz para você subir uma escada para alcançar Deus. O cristianismo diz que Deus desceu até você. Porque Jesus é plenamente Deus. Seu sacrifício na cruz foi suficiente para pagar por todos os pecados de toda a humanidade. E porque ele era plenamente homem, ele pôde morrer em nosso lugar, como nosso representante. Ele é a ponte perfeita. O Espírito Santo, o Deus que habita em nós. A história não termina com a ascensão de Jesus. Ele não nos deixou com meras lembranças e um livro de regras. Ele nos deu mais. Ele nos deu alguém, o Espírito Santo. O Espírito não é uma força. Não é um arrepio durante o louvor ou uma energia cósmica. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. E ele está vivo e ativo agora, habitando em cada crente. A confusão sobre ele não é acidental. Em algumas igrejas, ele é ignorado por medo do desconhecido. Em outras, é reduzido a manifestações espetaculares. Mas o Espírito Santo não é estranho. Ele é santo. E sem ele, é impossível viver a vida cristã. Jesus foi radicalmente claro em João 16. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Pense no peso disso. O próprio Jesus dizendo que era melhor para nós que ele fosse, para que o Espírito pudesse vir. Isso é uma revelação. O Espírito é quem nos convence do pecado, não para nos envergonhar, mas para nos despertar. É Ele quem nos consola.
não com palavras vazias, mas com sua presença real em meio à nossa dor. E mais importante, é Ele quem nos transforma. Você pode tentar mudar por força de vontade, mas só o Espírito Santo pode mudar os desejos do seu coração. Só Ele pode quebrar o poder de um vício. Só Ele pode pegar um coração frio e derretê-lo em ternura novamente. Ele é o poder de Deus vivendo em você. O Pai te ama, o Filho te salvou. E o Espírito Santo agora vive em você para te guiar, te fortalecer e te fazer mais parecido com Jesus a cada dia. Se cada pessoa da Trindade é tão distinta e tão ativa, o Pai que planeja, o Filho que executa e o Espírito que aplica, como elas trabalham juntas? A resposta revela a mais bela coreografia do universo, uma dança divina que acontece por você e em você. Você acabou de conhecer as pessoas da Trindade, o Pai que te planejou, o Filho que te salvou, o Espírito que te habita. Mas a parte que transforma tudo, o clímax de toda a revelação, é esta. Eles nunca agem sozinhos. Pai, Filho e Espírito não trabalham em linhas de produção separadas. Eles se movem em uma unidade divina completa, uma dança perfeita. Desde Gênesis até o seu coração hoje, a Trindade se move em um ritmo perfeito, com um único propósito. E quando você enxerga essa dança, sua adoração desperta de uma forma que você nunca imaginou. Volte conosco para o início. Gênesis 1. A criação não foi um projeto solo. O Pai quis, o Filho falou a palavra que criou, e o Espírito pairou sobre as águas, liberando a vida. 3 em 1, perfeitamente unificados. Agora, avance rapidamente para uma das cenas mais sagradas dos Evangelhos: o batismo de Jesus. Jesus entra no Rio Jordão, não porque precisasse de limpeza, mas para inaugurar sua missão. E então, o céu se abre. O Espírito desce como uma pomba sobre ele. A voz do Pai ecoa dos céus: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." E Jesus, o Filho, está na água, o céu tocando a terra em seu corpo. Todos os três, ativos, presentes. A Trindade revelada não em um sermão, mas em tempo real, publicamente. Deus não sussurrou este momento, Ele o anunciou. A Trindade inteira estava em concordância, declarando que o plano de resgate estava oficialmente em movimento na Terra. E agora, é aqui que a dança se torna pessoal. Não se trata apenas da criação ou do batismo. A Trindade está ativa na sua salvação, em cada passo dela. Efésios capítulo 1 descreve isso como um projeto divino. O Pai nos escolheu antes da criação do mundo. Foi Ele quem iniciou o plano, nos adotando por puro amor. No Filho Jesus nós temos a redenção pelo seu sangue. É Ele quem paga o preço, nos perdoando e nos comprando de volta. No Espírito, nós fomos selados. É Ele quem marca você como propriedade de Deus, garantindo a sua herança até o fim. A Trindade te salvou. Não apenas Jesus na cruz, não apenas o Pai planejando, não apenas o Espírito te convencendo. Todos os três, movendo-se com um só coração, em uma única missão de resgate, a sua. E isso colide com a sua vida agora mesmo. Você não apenas encontrou Deus um dia. O Pai estava te chamando muito antes de você o procurar. O Filho já estava intercedendo por você antes mesmo de você saber o nome dele. O Espírito estava sussurrando nos bastidores dos seus piores momentos: volte para casa. Eles estavam trabalhando muito antes de você perceber. E eles ainda estão trabalhando. Aquele momento em que você quase desistiu de tudo, o Pai estava te protegendo, o Espírito estava sussurrando esperança, e o Filho estava de pé entre você e o abismo. Aquela noite em que você chorou até não ter mais forças, a Trindade não estava assistindo de longe. Eles estavam ali, na dança do resgate, sustentando você. Sua salvação não é frágil. Não foi um negócio de uma pessoa só. Foi um resgate trinitário. É por isso que ela é segura.
Você foi criado pela Trindade, redimido pela Trindade e habitado pela Trindade. E é por isso que o inferno não tem a menor chance de vencer. Essa verdade não é para ser apenas entendida, é para ser vivida. Agora que você viu a dança, como você entra nela? Como você transforma essa revelação gloriosa em um relacionamento diário e real com cada pessoa da Trindade? A Trindade não é apenas uma doutrina para admirar, é uma realidade para se viver. Então, como isso funciona na prática? Como você acorda amanhã e anda com um Deus que é um em essência e três em pessoas? É mais simples e mais íntimo do que você imagina. Primeiro, fale com o Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Ele não é uma entidade cósmica distante. Ele é Pai. Ele é o seu lar, o arquiteto da sua vida. Quando a ansiedade bater à sua porta, você pode sussurrar: Pai, eu confio em Ti. O Senhor é a minha paz. Quando se sentir pequeno e insignificante, pode dizer: Pai, lembra-me de que sou teu filho, tua filha. Você ora ao Pai. Segundo, viva na vitória do Filho. Jesus é a razão pela qual você tem acesso direto ao Pai. O pecado não te separa mais dele. Então, quando a vergonha ou a acusação do inimigo tentarem te derrubar, você não precisa lutar com suas próprias forças. Você simplesmente declara: estou coberto pelo sangue de Jesus. A acusação não tem poder aqui. Você não luta para obter a vitória. Você vive a partir da vitória que ele já conquistou na cruz. Você vive e age através do Filho. E terceiro, ande em parceria com o Espírito. Ele é o Deus que está com você e em você a cada segundo. Ele não é um conceito, é seu parceiro diário. Ao abrir a Bíblia, não leia sozinho. Peça: Espírito Santo, abra meus olhos, mostre-me Jesus nestas palavras. Quando a tentação vier, em vez de confiar na sua fraca força de vontade, clame: Espírito, me fortaleça agora. Você vive pelo poder do Espírito. Orar ao Pai, através do Filho, pelo poder do Espírito. Esse é o ritmo da Trindade na sua vida diária. Isso muda tudo. A oração deixa de ser um dever e se torna um diálogo. A adoração deixa de ser uma canção e se torna uma rendição. A fé deixa de ser um rótulo e se torna um relacionamento vivo e pulsante. E agora, neste exato momento, você pode responder a esse convite. Não apenas com informação, mas com entrega total. Onde quer que você esteja, este é o seu momento de falar diretamente com o Deus que te criou, te salvou e vive em você. Vamos orar juntos. Pai, eu volto para Ti. Não com palavras perfeitas, mas com um coração honesto. Eu reconheço que o Senhor é minha fonte, meu protetor, meu lar. Eu recebo o Teu amor de Pai e descanso em Teus braços. Jesus, eu me cubro com a Tua obra. Abro mão de toda tentativa de merecer o que o Senhor já me deu de graça na cruz. Minha vida está segura em Ti, na Tua vitória. Eu declaro que Tu és meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu me rendo à Tua liderança. Eu não quero mais andar sozinho tentando controlar tudo. Enche-me, guia-me, transforma-me. Faça do meu coração a Tua casa. Eu te dou permissão para agir em todas as áreas da minha vida. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não preciso entender tudo para confiar em Ti completamente. Eu te dou o meu sim. Todo o meu sim. Amém. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo.